E isso é importante, meus irmãos, para nós termos compreensão da oportunidade que nós temos nesse momento tão propício do ano. Eu quero, no nome de Jesus, pela graça de Deus, poder capacitar um pouquinho mais de nós, para no decorrer do dia nós termos bagagem, conhecimento, meditação, para compartilharmos a grandeza de Deus relacionada a esse mês de dezembro, a celebração do nascimento de Jesus. É por isso que eu estou lendo Lucas capítulo 2, versículo 8. Acharam aí, amém? Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós. Acharás um menino envolto em panos, deixado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Amém? Tome seu assento, para você ficar mais confortável, para a gente meditar na palavra de Deus nesses minutos que nos restam. Meus irmãos, no meu coração, eu tenho, assim, com firmeza, tenho tentado lutar contra as adversidades para cumprir o chamado de Deus, para cumprir a vocação de Deus, que é para aqueles que foram chamados por Deus para servir na igreja. O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Quando a gente está numa congregação, a gente está numa igreja, a gente tem que ter compreensão de algumas coisas mesmo. Antes de entrar na palavra, só quero rapidamente dar uma introdução. Se a graça de Deus, sábado eu vou repetir. Mas, por exemplo, Atos capítulo 6 vai narrar uma questão muito interessante. É o início da igreja. Então, os apóstolos, a igreja, meus irmãos, deu assim um boom extraordinário. Porque na primeira pregação, 3.000 almas. E aí, de repente, mais os 2.000 adiante vão ser congregados àquela igreja. Então, imagine, meus irmãos, vamos estar abaixo, assim, 5.000 pessoas reunidas. É gente, né? E nessas 5.000 pessoas, de repente surgiram algumas necessidades no meio da igreja. E dentre essas necessidades, o que os apóstolos, digamos assim, os pastores, o que aqueles que estavam diante da igreja, eles decidiram fazer? Atos capítulo 6. Eles vão dizer assim, a partir do versículo... Aqui, eu acho que tem uma acústica boa, né? Dá para ouvir sem microfone. Mas vamos lá. Atos capítulo 6, eles vão convocar aqui algumas pessoas para ajudarem eles a cumprir a distribuição diária dos mantimentos. Versículo 2. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz... Amém, obrigado, Maria. Deus abençoe. Não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Versículo 4. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Sabe o que faz uma igreja, meu irmão, ser igreja? É a pregação expositiva, a pregação clara, direta da palavra de Deus. E isso é cargo de quem, meus irmãos? É cargo dos obreiros. Todo obreiro, ele tem que saber, a Bíblia vai falar isso, né? Primeiro, na sua Bíblia, ele tem que saber manejar muito bem a palavra da verdade. Ele tem que ser muito conhecedor da palavra. Ele tem que saber explicar o conselho, a doutrina de Deus para as pessoas. Isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai falar um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 20, ele vai estar falando dos irmãos da cidade de Éfeso, na Grécia, ele vai dizer mais ou menos assim: meus irmãos, bem sabeis o modo que eu tenho vivido, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, provações, as quais me sobrevieram pela cilada dos judeus. Agora o versículo 20, não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benefício, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. De edificação cristã. Amém? O que é edificação? Sabe o que é edificação? Edificar é quando a gente constrói, por exemplo, uma casa. Ele tem que ter a base do edifício, é uma construção, é uma firmeza. Então, o nosso culto de quinta-feira, para a glória de Deus, ele vai ter esse propósito, de edificar as nossas vidas. E eu queria convidar você a fazer um esforço
né, para sempre estar presente conosco e assim aprender mais da parte de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então entrar aqui no que Deus colocou nos nossos corações, nesse texto que nós fizemos a leitura. Irmão, nós vamos falar aqui sobre o nascimento de Jesus. Eu dividi em 3 quinta-feiras para a gente refletir desse momento que nós estamos vivendo no fim do ano e até pelo dia que será celebrado o Natal, é feriado nacional, é um dia no mundo inteiro, importância do mundo que nós estamos. Mas, ainda assim, em pleno século XXI, em pleno 2017, nós ainda temos uma data especial para nós celebrarmos e aproveitarmos, meus irmãos, para ser uma abertura para pregar a palavra de Deus. Que data é, Rodrigo? Natal. Assim como a Páscoa, o Natal é de uma importância muito grande. Mas, muitas vezes, nós não temos, meus irmãos, porque a gente ouve falar tantas coisas, na verdade, vai passando, a gente vai se acostumando com as coisas, e às vezes a gente acaba perdendo aquele temor, aquele amor, aquele sentido que a gente tinha anteriormente. Mas aqui, eu queria nessa primeira noite, meus irmãos, que Deus nos oportunizou de estar aqui, falar sobre as primeiras notícias que o nascimento de Jesus nos traz. Tem que começar pelo começo, não é verdade? Então, quais são as primeiras notícias que o nascimento de Jesus traz à humanidade? E aí, por isso que eu fiz essa leitura em Lucas, capítulo 2, e o texto-chave é o versículo 14. Ali vão estar os pastores. O que o pastor faz? Pastoreando as ovelhas. E de repente, ali na madrugada, a gente entende que eles têm essa visão, tem essa aparição para eles dos anjos. E os anjos aparecem para eles, ficam assustados. Imagina, no meio da noite, anjo vem, onde anjo vem. Tem clarão, tem uma luz no meio da escuridão ali. E ali eles vão fazer um anúncio para eles. Que eles não temessem, mas se alegrassem. Porque o Salvador, o Cristo, o Senhor, ele haveria de nascer. Eles teriam que seguir o sinal de uma estrela até o lugar onde esse menino estaria. Mas no versículo 14, nós vamos ter, meus irmãos, uma maior declaração a respeito do que estava acontecendo ali. Do que eles receberam as notícias dos anjos, de repente eles veem, meus irmãos, sabe o que a gente acabou de ler aqui? Eles veem um coral de anjos. Um coral de anjos louvando a Deus e dizendo o que, Rodrigo? Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nos mais altos céus. E o que mais? E paz na terra àqueles que Deus se agrada. Talvez na sua Bíblia, paz na terra àquele a quem Ele quer bem. Tem diversas formas de se traduzir esse versículo aqui, mas na sua Bíblia provavelmente vai estar algo muito próximo disso. Né? Paz na terra, boa vontade aos homens. E aqui nesse versículo nós temos 2 pontos, meus irmãos. Primeiro, glória de Deus. Segundo ponto, paz na terra aos homens. Então o nascimento de Jesus, ele já nos mostra uma coisa muito interessante. A glória de Deus. E glória de Deus, que a gente tanto fala, né? Da glória a Deus. Né? E por inspiração do Espírito Santo, aqui os hinos escolhidos falaram da grandiosidade de Deus. Que Deus é poderoso, Deus é grandioso, e assim por diante. Que Ele é poderoso, então nós nos alegramos diante da presença dEle. Mas a glória de Deus, meus irmãos, ela é um atributo, ela é uma característica que foi esquecida pela humanidade. Você sabia disso? Por que nós falamos glória a Deus? Só é possível falar glória a Deus, de verdade, verdadeiramente, se o nosso coração foi um coração regenerado, um coração que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Mas por quê? Sabe por quê? Aqui quando os anjos falam glória a Deus nas maiores alturas, a Bíblia já vai nos mostrando, meus irmãos, algumas questões muito interessantes. Romanos 3:23 é muito conhecido por todos. Paulo lá escrevendo os Romanos vai dizer, olha só, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Numa outra versão, essa minha aqui em NVT, ele vai dizer assim, ó, todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Então, o homem, a humanidade, ela está, meus irmãos, separada, ela está distanciada da glória de Deus. E o que isso provoca, Rodrigo? Isso provoca essa loucura que a gente está vivendo aí. Se a gente segue, meus irmãos, os noticiários, eu sou um que não faz tempo que eu não assisto TV, a notícia que a gente vê, notícia em jornal, notícia em algum site, mas se você seguir algum noticiário à risca, pega lá o horário em que ele funciona, principalmente aqueles da tarde, que só mostram desgraça,
você vai ficar apavorado com a situação do nosso mundo hoje. É estupro, é roubo, mas sim, coisa louca. É suicídio. São as coisas mais absurdas, que às vezes a gente olha e a gente duvida, não pode ser verdade. Não, isso não pode ter acontecido. É criança matando pai, é pai matando criança, é coisa assim tão absurda, mas tudo isso acontece, meus irmãos, porque o homem, ele perdeu essa característica que Deus tinha dado a ele. E onde que ele perdeu, Rodrigo? A gente tem que voltar lá no começo. Quando Jesus nasce, meus irmãos, ele aponta primeiro para o início de toda a história, para depois apontar para o fim. Eu quero tentar caminhar com vocês nessa direção aqui. Irmãos, estão aí ainda? Amém? Acompanhando? Então vamos lá. Porque o homem está separado, destituído. Isso aconteceu aonde? Gênesis capítulo 3. Também. Romanos 3, né? Falando de Gênesis capítulo 3. Lá no Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer que o homem estava em comunhão com Deus. O homem estava, meus irmãos, alinhado com Deus. E a glória de Deus era uma coisa frequente na vida do homem. Tanto que havia um hábito de Deus no meio do jardim onde o homem estava. Olha só. Isso acontecia porque o homem entendia, até aquele momento, que o padrão máximo, o objetivo da vida dele, era viver para a glória de quem? Deus. Mas, na tentação, onde Satanás vem e vai ali distorcendo algumas coisas, quando Eva olha para o fruto, e aí o Adão está ali perto dela, ele vai também depois comer do mesmo fruto. O fruto, meus irmãos, ele representa, e isso aí vai estar escrito na Bíblia muito claramente, a cobiça daquele poder, daquela fantasia que ele aparentava ser capaz de oferecer. Porque simplesmente, meus irmãos, não é simplesmente um comer do fruto. Ali era tudo aquilo que o fruto na cabeça de Eva, e na cabeça de Adão, poderia proporcionar para o homem. E a partir daquele momento, a noção de glória que Deus criou o homem para ter, ela é desfigurada, desconfigurada. E aí nós vivemos hoje como, Rodrigo? A gente vive uma vida assim, confusa. A gente vive uma vida, irmãos, sinceramente, sem Deus, a gente só vai encontrar uma vida perturbada. Porque nós vamos encontrar, ou nós vamos procurar glória em outros lugares. Eu não sei se você já parou para ti, para olhar para dentro de si, para a sua alma, e ali olhar o que você está buscando da vida. Não sei se você já parou. Porque muita gente aí fora não para. Não é assim? Porque vocês acham que a vida está cada vez mais corrida. Que quanto mais a gente corre, menos tempo a gente passa parado, refletindo. E quanto menos tempo parado, refletindo, mais besteira a gente faz. Assim está a nossa humanidade, meus irmãos, procurando glória em tantas coisas. Glória em si mesmo, glória no dinheiro, glória na fama, glória no poder, glória em se achar superior a tantos outros. E assim, meus irmãos, nós vamos caminhando e cada vez a humanidade vai se distanciando daquele modelo, do objetivo para o qual Deus criou eles. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Que o homem está separado. Ele está fora do padrão da glória de Deus. Mas a glória de Deus ainda é revelada. Você sabia disso? Que não tem desculpa. Quem vem na igreja, quem ouve a palavra de Deus, tem contato com a palavra de Deus, é mesmo que não tem desculpa mesmo. Mas mesmo aquele que nem vem para não vir, sabe o que a Bíblia nos fala? Salmos 19, verso 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Sabe o que acontece, meus irmãos? Quando eu e você não pregamos, a Bíblia vai falar isso aqui, verso 2. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Um dia prega para outro dia. Uma noite prega para uma outra noite. Ainda que nós venhamos nos calar e querer viver uma vida, irmãos, de vanglória. Se agora você entende essa palavra, vanglória é uma glória que é vã, é uma glória inútil, que é a glória humana. Mas a glória de Deus, ela, meus irmãos, ela manifesta pelo firmamento, pelos céus. Olha só, versos 3, sem discurso nem palavras, não só a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra,
e as suas palavras até os confins do mundo. A glória de Deus é manifesta. Você já parou para perceber a glória de Deus? Você já parou para olhar a grandiosidade dos montes? Você já parou para analisar um pôr do sol, um nascer do sol? Você já parou para analisar a natureza, a criação de Deus? Ela manifesta a glória de Deus. E isso, meus irmãos, prega aos nossos corações que é algo que é muito maior do que nós. Quando você olhar para as estrelas e imaginar, meu Deus, tem planetas a anos-luz daqui, você deve imaginar, você deve se colocar no seu lugarzinho e ver o quão pequeno nós somos diante desse grandioso Deus Criador. Mas por que a gente não faz isso, Rodrigo? Porque depois da queda, o homem não quis mais buscar a glória de Deus, o homem quis buscar a sua própria glória. E quando não busca a sua própria glória, busca glória em outras coisas. No texto que eu estou falando aqui, de Gênesis 3, versículos 6 e 7, João, na primeira carta que ele escreve, na sua Bíblia, tudo está na sua Bíblia aí, meu irmão. 1 João 2, 16 e 7, ele fala: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a sustentação dos bens, não provém do Pai, mas no mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui nós temos, meus irmãos, Deus de glória. E desde a criação, lá no Éden, tinha e vai existir, até a consumação dos séculos, vai existir uma glória passageira, humana, fajuta, uma cópia barata e a glória de Deus. E nós devemos escolher, meus irmãos, o caminho que leva para a vida o quê? Eterna. Sabe por quê? Quando escolhe a glória humana, como a gente leu aqui em 1 João, a primeiro tipo de glória é uma glória que ela vai apelar para a cobiça da carne. Cobiça da carne, meus irmãos? Cobiça dos desejos, cobiça dos impulsos, na psicologia das volições. E o que a gente vê no mundo aí fora? Um mundo movido por essa cobiça. Desce um pouquinho aqui, vira à direita, lá embaixo, lá no Serra Matos, e pega a BR. Pega o primeiro outdoor à direita. Você vai ver lá uma propaganda, se eu não me engano, é algo assim. Uma propaganda, vai estar um modelo lá expondo o seu corpo. E por que a propaganda que se faz, meus irmãos, é uma propaganda voltada para isso? Por que o Brasil é conhecido no mundo todo como o quê? O país dos cristãos. O país da gente correta. O Brasil é conhecido no mundo inteiro como o país do carnaval. Nós temos isso aqui, meus irmãos, que é uma realidade nossa. Porque quando o homem não busca a glória de Deus, ele vai para a cobiça da carne, ele vive debaixo do quê? Da luxúria. Luxúria é em busca dos desejos da carne. E os nossos jovens, né, Josué? Provavelmente você está estudando ainda ou não, mas no ensino médio, quando eu estudei, quando o Eric estudou, todos os nossos colegas de classe, eles estavam procurando os desejos da carne. A movimentação, meus irmãos, era cumprir, era executar, era satisfazer as vontades da carne. Mas o cristão vai ser isso, irmão Geraldo, que não acha? Eu vou ceder às tentações, à busca de uma glória que não é a glória de Deus? Não. Nós só vamos conseguir vencer, meus queridos, se nós buscarmos, por último, assim, uma coisa maior nas nossas vidas, a glória de Deus. Mas no texto que a gente leu aqui em João, tem um tipo de glória que o homem busca também, a cobiça do mundo. A cobiça do mundo fala do que, Rodrigo? Fala do materialismo. Nós vivemos uma geração totalmente erotizada. Hoje eles querem fazer isso até com as crianças nossas, não é verdade? Nas escolas por aí, desde 4 aninhos já querem ensinar o que só lá na puberdade, na adolescência vai ser despertado. Mas em segundo ponto, materialismo. O que mais movimenta as pessoas, meus irmãos? A busca pelo dinheiro, pelo ter. Quer ver, meus queridos, lotar isso aqui é se a gente fazer promessa para as pessoas. Não, pode vir daqui, porque saindo daqui você vai ter mais. Pode vir, porque saindo você vai ganhar mais. Lota rapidinho.
Porque é a cobiça do coração que busca a glória, que não a glória de Deus. Para ser mais rápido, para seguir, o último tipo de glória aqui, de cobiça que a gente vê, é a cobiça da carne, dos olhos, as ostentações dos bens. A cobiça dos olhos está relacionada ao orgulho. E quantos, meus irmãos, que caíram e não se levantaram mais, por causa do quê? Orgulho. Porque quando eu olho para Jesus, meus irmãos, eu não consigo me orgulhar. Quando eu olho para a história de Jesus, eu não posso, só se eu for muito idiota ou muito ignorante, me achar superior a alguém. Porque o Deus, que é o Verbo, João, no primeiro capítulo, vai dizer que é o Verbo, ele estava com Deus, ele é Deus. Então o próprio Deus, Jesus Cristo, ele veio à terra de uma forma humana, ele nasceu aonde, meus irmãos? Isso mesmo, uma manjedoura. Meus animais. Imagina hoje, para o bebê nascer, a gente quer o melhor hospital, o melhor quarto, o melhor cirurgião, não é verdade? Mas o nosso Senhor, Ele não se atém a nada, a nenhum materialismo, a nenhum orgulho próprio, mesmo sendo Deus. Mas a Bíblia nos diz que Ele se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de homem. E tendo tomado a forma de homem, foi servo, até o último ponto, a morte e morte de cruz. Então, meus irmãos, esse é um período para nós olharmos para dentro de nós e despertarmos o nosso entendimento. E essa é a música dos anjos, esse hino que os anjos cantaram, eu não sei qual foi a melodia, eu não sei se eles tinham um arco, eu não sei se tinha algum teclado, talvez angelical, mas eles estavam cantando glórias a Deus nas maiores alturas, glórias a Deus, dá glória a Ele, porque é dele, tudo dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E eles continuam, eu quero partir para cá para a gente já ir para a finalização. Paz na terra aos homens. Aleluia. Por que, meus irmãos? Oh, aleluia. Porque a gente perdeu essa noção da glória de Deus, buscamos outras glórias. Isso no mesmo instante, está lá no Gênesis de novo, capítulo 10, pode ler em casa depois. A partir daquele instante eles se escondem, aí Deus vai em busca deles ainda. Isso é coisa, meu Deus, extraordinária. E é uma realidade nossa hoje, porque ao invés das pessoas virem buscar Deus, sabendo que Ele é aquele que tem todas as coisas, todo o poder no céu, na terra, e tudo que há, mas ainda assim, é Deus que vai ao encontro dessas pessoas. Não, irmão Geraldo, Deus manda a gente na casa da pessoa, encontra com a pessoa na rua, vai em algum lugar, Deus ainda manda, então Deus repete, mas por quê? Porque o homem está separado, de costas viradas para a glória de Deus. E onde não há glória de Deus, onde não há busca pela glória de Deus, não há paz. Isso você vai ver lá. Sabe onde foi a primeira briga de casal, meus irmãos? Lá no Éden. Porque quando Deus pergunta, Adão, o que tu fizeste, Adão? Por que tu está te escondendo aí? Eu comi o fruto. Aí eu vi que eu estava nu e senti vergonha. Adão, por que tu fez isso? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eu fui incapaz de assumir para si a responsabilidade. Foi ela. Foi por causa disso, daquilo. Por isso que o nosso mundo não tem mais o quê? Paz. Por isso que muitos lares não têm o quê? Paz. Porque o objetivo maior não é a glória de Deus. O objetivo maior é ver quem que está certo. Quem que ganha discussão. Quem que é o bom, quem que sabe mais, quem que é o perfeitão. E o nosso mundo está assim, meus irmãos, porque os homens voltaram as costas para Deus. E onde não há a presença de Deus, nessa confusão de buscar glória em outros lugares, não há paz. Pode ver, nós estamos hoje numa quinta-feira. Sexta-feira é dia de balada por aí. Sábado é dia também, os bares também estão abertos. Os bares também estão abertos, está para todas as idades. Não tem discriminação, a perdição, a porta é larga que leva para a condenação eterna. E todos esses buscam uma glória, um prazer para si, mas não sabem que estão buscando, na verdade, aquilo que rouba a paz dos seus corações.
os irmãos acham, meus irmãos? Que pessoas que têm tudo que a gente queria ter. Beleza, às vezes dinheiro, poderes, conhecimento. De repente chega um momento da vida, de uma hora para outra, você vê a pessoa, tira a sua própria vida. Mas é porque na sua busca por uma outra glória que não é de Deus, a paz no seu coração foi embora. Então nós devemos, meus irmãos, buscar a glória de Deus, buscar ter um relacionamento com Deus. Porque quando eu busco a glória de Deus, meus irmãos, eu busco o que é buscar a glória de Deus? É buscar a vontade de Deus, é conversar com Deus, é ter relacionamento. É o que Adão e Eva tinham no princípio e perderam. É o que era para nós termos, e nós também perdemos muitas vezes na nossa vida, quando nós não priorizamos o reino de Deus. E aí nós vamos vivendo essa loucura, sem paz, angústia corroendo o coração, corroendo os ossos, nos definhando, nos fazendo afundar cada vez mais. Mas nós devemos nos lembrar, quando nós lembrarmos de Jesus, devemos cantar como os anjos, glórias a Deus nas mais altas alturas, e paz na terra aos homens. Por isso que Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Eu não sei, meus irmãs, eu sou assim, às vezes a gente fica angustiado com as coisas, não é verdade? Às vezes a gente fica preocupado. Porque nós não somos ricos. A gente fica preocupado com o dia de amanhã, às vezes. Será que vai dar certo? Será que vai dar para pagar? Será para cobrir? Mas a paz do nosso coração, ela não é, meus irmãos, a paz relacionada ao que está fora. É uma paz dentro de nós. Porque a paz que a gente olha na sua Bíblia, no Antigo Testamento, ali a palavra é shalom. Você já ouviu falar shalom? O judeu fala assim. E essa paz não é a paz que a gente fala hoje. Ah não, você está em paz porque está tudo bem. Não. É uma paz que vem de dentro. Aleluia. É uma paz que vem do coração cheio de Deus. Glória a Deus. É uma paz, meus irmãos, que não vem do que a gente é capaz de fazer, mas é na certeza, na fé de que Deus é poderoso, que Ele é soberano, que aquele que criou os céus e a terra é o mesmo que olha para a minha e para a sua vida. É isso que vai nos fazer hoje tranquilos. É isso que vai nos fazer, meus irmãos, não desanimar, não parar e não olhar para trás. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que vem de Cristo Jesus. Ele nasceu, meus irmãos, e Ele veio trazer a paz de volta aos corações. Aleluia. Mas esse versículo 14, eu vou acabar mais uns minutinhos, meus irmãos. Mais uns 5, 10, eu acredito, já dá. Porque ele tem que fechar esse versículo 14. A gente viu que os anjos falaram que é glórias a Deus, ou seja, Jesus veio para de novo direcionar a humanidade para a glória de Deus. Segundo ponto, trazer paz. Mas aqui a gente vai ter um texto que é muito interessante. Paz na terra àqueles que Deus se agrada. A pergunta é: quem são aqueles que Deus se agrada? Quem são esses que recebem a paz de Deus? Ou melhor, será que eu sou alguém de quem Deus se agrada? Será que Deus tem se agradado da minha vida? Será que Deus tem se agradado da sua vida, meu irmão, minha irmã? É a reflexão que isso aqui nos traz. Diante da verdade que a gente estava meditando aqui. Paz na terra aos homens, ou àqueles que Deus se agrada. Ah, Rodrigo, eu não sei se Deus se agrada de mim. Pode acontecer isso aí, é verdade. Talvez você já teve certeza que Deus estava muito grato ou muito prazeroso de você, mas hoje você já está em dúvida. Pode acontecer. E é por isso que Jesus veio, para transformar o coração do homem e da mulher. Rodrigo, onde está querendo chegar?
Glória a Deus no mais altos céus, paz na terra, aqueles a quem Deus se agrada. Jesus Cristo, meus irmãos, não veio para trazer simplesmente uma questão política. Jesus não veio, meus irmãos, simplesmente para melhorar a nossa vida. Jesus não veio para fazer com que o governo funcionasse. Não, Jesus não veio para isso. Vai estar muito claro na Bíblia. Ele vai dizer: meu reino não é daqui, meu reino é de fora. Meu reino é dos céus. Meu reino é eterno, não é passageiro, não é humano. Jesus Cristo também não veio, meus irmãos, para simplesmente educar as pessoas. A gente acha às vezes que Jesus veio para educar. Deixar a pessoa assim num prumo. A pessoa fazer aquilo que tem que fazer. Não, muitas vezes a pessoa faz o que tem que fazer, mas lá dentro, no interior, só ela e Deus conhece. O que mais? Jesus não veio, meus irmãos, simplesmente para instituir uma religião. Não. Já existia o judaísmo na época, não precisava. Existem tantas outras. Jesus veio, meus irmãos, para fazer uma coisa. Jesus veio para transformar o coração. Coração, meus irmãos. E para a gente ter a noção do que é coração, a gente é obrigado a entender o contexto da cultura hebraica. Os hebreus são do Antigo Testamento, o povo de Israel. Que quando a gente fala coração, a gente acha que é isso aqui que está pulsando. Não é verdade? Hoje, por aí fora, se fala muito que o coração está aqui. Que é na mente. Não deixa de ser verdade. Mas quando o judeu fala, quando a Bíblia fala, no Antigo Testamento principalmente, sobre coração, meus irmãos, o coração ali são as entranhas. Essa é a palavra. As entranhas. Como assim entranhas? É com o mais íntimo do seu ser. Jesus Cristo veio, meus irmãos, para transformar o mais profundo do nosso ser. Sabe o que aconteceu? Foi o que Davi falou lá no Salmo de número 51. Quem são aqueles que Deus se agrada? Vou responder agora em nome de Jesus. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Salmo número 51, a respeito do coração. Davi vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e o coração me mostra a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permite lute outra vez. Não continue a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, da tua glória. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Restaure em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, eles voltarão para ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então com alegria darei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu ofereceria. Também não queres holocaustos. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus quer de mim e de você, meu querido? Eu estou falando isso aqui para a vida eterna. Porque eu vou ter que prestar diante de Deus um dia contas disso aqui. Só pela fé mesmo. Porque você vai ter que prestar conta de tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E você que pensa: mas eu não faço nada, fico só no banco. Mas Deus te escolheu, Deus te lavou, Deus te limpou, Deus te salvou. Você também tem o chamado de Deus. E se você não cumprir, você também vai prestar conta diante de Deus. Mas aí a gente fica pensando: o que Deus quer? O que agrada a Deus? A gente acha que Deus, meus irmãos, é como nós, que é só bajular que se agrada. Não é assim? Quando a gente quer conquistar uma pessoa, o que a gente faz? Bajula ela. Meu querido, que pessoa. Olha, um dia, quando eu crescer, quero ser assim, a metade do que tu é.
como se Deus fosse homem. E aqui Davi mostra quem são aqueles de quem Deus se agrada lá em Lucas 2,14. Ele está falando aqui, é o que faz sacrifício? É o que oferece holocausto? Não. Vamos continuar? Verso 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Antes de qualquer coisa, meus queridos, é o que está aqui explicando bem rápido. Deus quer o nosso coração quebrantado, derramado, humilhado diante dele. Você quer ver a glória de Deus se manifestar na sua casa, nas nossas reuniões, neste lugar onde nós andamos, onde nós fomos? Você quer a paz de Deus abundando no seu coração, na sua família? Você quer paz novamente? Que Deus se agrade de ti. Como Rodrigo? É por graça. Ele só pede um coração quebrantado diante da presença dele. Eu queria convidar você para a gente orar nesse momento. A aplicação prática disso aqui. Queria convidar você para se quebrantar. Aproveita que a gente está em pouco. Se você às vezes tem vergonha, você é mais tímido, tipo eu, assim, mais tímido, mais fechado. Mas aproveita que a gente está aqui só entre nós, então, e te derrama diante de Deus. Ele quer mostrar a glória dele para ti. Ele quer trazer paz ao teu coração. Ele quer plantar sonhos no teu coração, na tua mente, restaurar a tua alma, devolver a alegria, devolver a força, o ânimo. Porque Jesus Cristo já nasceu, meus irmãos, cresceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está à destra de Deus. E a Bíblia fala que Ele está agora, sabia? Agora. Ele está à destra de Deus e Ele intercede por nós. Que nessa noite, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão de Jesus na glória, nós vamos derramar nosso coração neste lugar. Deus vai transformar a nossa história. Essas são as boas novas do Natal. Natal quer dizer nascimento. Que Jesus venha verdadeiramente, meus irmãos, habitar os nossos corações. Assim como um dia Ele andou nessa terra, morou numa casa, assim Ele também mora conosco. Viva conosco, ande conosco. No nome de Jesus. Feche seus olhos. São poucos momentos que nós vamos orar, derramar nosso coração diante de Deus. E a glória de Deus vai invadir as nossas vidas. Em nome de Jesus. Jesus, assim nós oramos crendo. Eu agradecendo a Deus por tudo. Em nome de Jesus.